Você sabia que os momentos de dificuldade que a gente passa podem nos ajudar muito a amadurecer, a aprofundar a nossa visão de vida e também a nossa fé em Deus? Esse vai ser o assunto da live de hoje. Acompanha com a gente. A gente vai começar a nossa reflexão falando da história de um filme. Que, aliás, foi o filme que nós recomendamos para vocês assistirem durante essa semana. O filme se chama Superação, Milagre da Fé. Se você não pôde assistir, não se preocupa. Você vai entender toda a mensagem sem nenhum problema, mas se você pôde assistir, você terá certamente um aproveitamento ainda maior, né? Bom, o filme Superação, Milagre da Fé, ele conta a história real de um rapaz chamado John Smith, e até você pode ver aí na imagem que a foto de baixo é foto do filme, a foto de cima é da família, realmente, que passou por isso, né? O pastor da família, o filho e a mãe. Bom, o John Smith, ele é um adolescente que tem alguns conflitos naturais da adolescência, também alguns conflitos a respeito da sua adoção, mas enfim, a vida vai indo normalmente, até que um dia ele está brincando com os seus amigos na saída do inverno, em cima de um lago congelado, né? Ele é americano. E quando eles estão lá brincando, de repente o gelo se rompe. E o que acontece é que ele fica submerso, ele fica embaixo d'água por 15 minutos. 15 minutos. Quando ele é finalmente retirado pelo socorrista. Ele estava 15 minutos já afogado. Bom, aí ele é logo transferido para o centro médico mais próximo, para que eles tentem ainda reanimar ele. E depois de 45 minutos sem respirar, depois de 45 minutos morto, a equipe médica desiste. E aí, com pesar no coração, eles chamam a mãe para entrar na sala e se despedir do seu filho. Quando a mãe entra, ela começa a orar. E algo surpreendente acontece. A pulsação do menino volta. E ele volta à vida depois de 45 minutos sem respirar. Bom, e aí o filme ele vai se desenrolando, a história real também, alguns dias, uma longa luta para recuperar a vida e a saúde dele, afinal de contas ele ficou 45 minutos sem oxigênio, mas é uma história real, emocionante e fantástica. A Wendy Hoff, que foi uma das enfermeiras que estava junto naquele processo de reanimação, ela deu um depoimento depois do ocorrido e ela disse exatamente o seguinte: isso só pode ser um milagre. Ao ouvir o pulso, todos choramos. Você imagina o que é isso? Eu chego realmente a me arrepiar. Mas sabe o que é interessante? Esse filme, ele não é apenas o relato de um milagre, ou essa história, ela não é apenas um relato de um milagre, ela é mais do que isso. O nome original do filme em inglês é Breakthrough, que traduzido literalmente significa rompimento. Mas o interessante é que essa palavra na língua inglesa, ela significa tanto o rompimento físico de algo, como por exemplo o rompimento do gelo, mas também é usado em sentido metafórico, quando uma concepção se rompe, quando a gente descobre algo novo, que de repente muda a nossa maneira de ver a vida, que de repente muda as nossas concepções, que rompe a nossa maneira de levar a nossa vida. Isso também é breakthrough. E o filme, ele traz isso, não é só um gelo que se rompe e depois um milagre onde Deus salva uma vida. É também toda a família, todas as pessoas que estão ao redor desse rapaz, a partir dessa experiência, mudam a sua concepção de vida, amadurecem a sua visão de vida, amadurecem, aprofundam a sua vida com Deus. E isso é interessante. Os momentos difíceis da nossa vida, os momentos complicados, como esse vivido no filme, ou como esse que nós vivemos nesses meses de quarentena, eles têm o potencial de aprofundar a nossa vida, eles têm o potencial de nos amadurecer, eles têm o potencial de romper as nossas antigas convicções e nos mostrar coisas novas. E a pergunta que eu queria trazer para vocês nessa noite é essa: como momentos difíceis podem aprofundar a nossa visão de mundo e da vida de fé? Bom, para a gente responder essa questão, nós vamos recorrer a uma história bíblica fantástica, que nós já conversamos alguns meses atrás, nós vamos retomá-la sobre outro ponto de vista.
Existe um personagem bíblico que se chama Jó, que também passou por uma dificuldade muito grande, e a partir disso ele teve um amadurecimento e um aprofundamento muito grande na sua vida. Depois do seu episódio de dificuldade, o próprio Jó fala com Deus a seguinte citação: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Agora minha antiga concepção se rompeu. Agora minha vida de fé se aprofundou. Agora eu amadureci. Bom, o Jó então ele vai ser o nosso guia nessa história, e eu queria primeiro apresentar ele brevemente para vocês, tá bom? O Jó, ele é descrito na Bíblia, no livro que leva o seu próprio nome, o livro de Jó, como um homem íntegro e correto. Significa que ninguém podia acusar ele de nada, ninguém teria nada contra o Jó, era uma pessoa realmente idônea, ele era um bom pai, ele era um bom marido, ele levava os seus negócios com honestidade, ele não passava a perna em ninguém, não lograva ninguém, e apesar disso, a própria Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. O Jó também era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que, se fosse nos dias de hoje, estaria extremamente bem envolvida na igreja. Ele era uma pessoa que talvez seria da liderança de uma igreja, ou quem sabe até o próprio coordenador de uma comunidade como essa. Mas de repente esse homem exemplar, ele tem uma grande guinada e perde tudo. Quem está lendo o livro tem uma visão dos acontecimentos que o próprio Jó e os seus amigos não tiveram. A história, o livro de Jó vai falar de uma conversa que acontece no céu ou em algum tipo de realidade metafísica que a gente não tem acesso, num outro plano. Uma conversa entre Deus e Satanás. E se você de repente é uma daquelas pessoas mais céticas que acham que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, eu não tenho problema de acreditar nisso, mas se você tiver, não se prenda a esse detalhe, porque a mensagem aqui ela é realmente muito importante. Eu vou ler para vocês, a partir de Jó 1:8, olha só, diz o seguinte: então o Senhor perguntou a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu Deus, você pode prová-lo, disse o Senhor. Bom, pessoal, o que acontece aqui? Deus vai falar para Satanás: olha só, meu servo Jó é alguém que realmente me ama sinceramente, é alguém que me busca de verdade. E Satanás, que aliás o nome Satanás traduzido literalmente significa acusador, ele vai dizer: mas também Deus, ele tem tudo, ele tem muitos motivos para te seguir, ele tem muitos motivos para te buscar, tu dás tudo para ele. É como se Satanás estivesse dizendo para ele naquele momento: não se engana, Deus, o Jó não te ama de verdade, na verdade ele ama a si mesmo, ele está apenas te usando para conseguir aquilo que ele quer, para as coisas irem bem, para ele ser abençoado, para o trabalho dele bem, para a família dele continuar com saúde. Ele está te buscando para isso, ele não está te buscando a partir daquilo que, por aquilo que você é, Deus, ele está te buscando por aquilo que você pode dar. O Jó não está sendo sincero, ele não está te amando de verdade, ele está na verdade sendo interesseiro, ele está te buscando porque ele quer receber coisas em troca, e eu posso provar. Tira as coisas dele, tira, para de abençoar, e vamos ver como ele responde. E perceba como isso é importante, porque Deus acabou de falar que o Jó era o seu melhor servo. Ou seja, se o Jó fosse realmente uma fraude, então Deus teria falhado completamente em toda e qualquer tentativa de transformar um ser humano num servo que realmente lhe ama. Bom, pessoal, sabe o que a Bíblia está nos alertando aqui? É algo muito importante, eu queria que você pensasse nisso. Existe um tipo de vida de fé superficial, que
parece boa, que parece verdadeira, onde as pessoas realmente buscam a Deus, mas buscam porque querem receber alguma coisa em troca, e recebem em troca, então continuam buscando a Deus. Sabe, é um tipo de religiosidade ou de espiritualidade que parece verdadeira, que parece genuína. Tem pessoas que vivem dessa forma, que vão na igreja se duvidar toda semana, mas se fosse examinar realmente bem, veria que o que está por detrás de todo esse anseio por buscar a Deus, não é amor a Deus, é na verdade interesse de conseguir alguma coisa em troca. Quantas pessoas será que não buscam a Deus, porque lá no fundo querem que as coisas vão bem na sua vida? Quantas pessoas não buscam a Deus porque lá no fundo querem ter uma boa saúde para si e para sua família, buscam a Deus porque querem que o seu trabalho vá bem, buscam a Deus porque querem prosperar, porque isso, porque aquilo. E a Bíblia está dizendo, cuidado, isso parece fé, parece amor a Deus, mas não é, é amor a si mesmo, é interesse. Sabe, como é que você se sentiria? Imagina agora, se você é casado, imagina na época de solteiro, tá bom? E se você é solteiro, faz esse pensamento aqui comigo. Imagina que você conheceu alguém, se apaixonou por essa pessoa se apaixonou por você, vocês começam um relacionamento, um namoro, você está indo bem, você tem um bom trabalho, com uma boa posição social, um bom rendimento, e a sua vida vai indo bem, aquele namoro ele vai indo legal, daqui a pouco vocês noivam, marcam a data do casamento, e quando a data do casamento já está se aproximando, de repente você perde o emprego, e aí você começa numa fase terrível, aí suas contas começam a ir por água abaixo, você começa a realmente estar numa situação financeira extremamente delicada, e aí essa sua noiva, ou seu noivo, terminam com você. Como é que você se sentiria? Você com certeza se sentiria muito mal. Você diria, bom, essa pessoa não me amava de verdade, ela não estava do meu lado por aquilo que eu era, ela só estava interessada naquilo que eu tinha, naquilo que eu podia dar para ela. Na verdade eu pensei que ela me amava, mas na verdade ele ou ela só estavam interessados no que eu podia dar. Não era amor de verdade. E a Bíblia está dizendo a mesma coisa pode acontecer com Deus. Nós o buscamos porque lá no fundo queremos algo em troca. É o que muitas vezes acontece, por exemplo, naquelas pessoas que fazem aquele movimento sanfona, sabe? Vão até Deus quando as coisas estão mal. Aí de repente as coisas não estão mal, bom, aí também deixam a Deus de lado. Mas as coisas apertaram, vamos buscar a Deus. E agora eu estou muito ocupado, agora não dá para assistir o culto, agora eu estou numa fase muito delicada, a gente está com muito compromisso. Mas daí quando as coisas apertam, daí tem tempo. Na verdade, o que está por detrás de uma fé assim é interesse. Busco a Deus quando me convém. E o que a Bíblia está falando aqui, e é algo realmente muito verdadeiro, o que pode realmente mostrar uma fé realmente verdadeira e profunda, de uma fé superficial, interesseira e falsa, é o sofrimento. É quando nós não recebemos o que nós queremos. Continuaremos buscando a Deus? Continuaremos vivendo perto dEle? Essa é a questão. E é isso que acontece na vida de fé do Jó. O que é interessante é isso. Apesar dos pesares, ele continua buscando a Deus. Apesar de ter perdido tudo, em muitos momentos ele está reclamando com Deus, em muitos momentos ele está até esbravejando com Deus, mas ele não deixa de buscar a Deus. Essa é uma fé que se aprofunda, quando eu busco a Deus, mesmo quando eu não recebo as coisas que eu quero. Imagina, por exemplo, agora, naquele exemplo anterior do casal, que um casal agora, da mesma forma, se apaixona. E lá no fundo, um dos motivos que leva esse casal aí a se aproximar são as vantagens. Até gostam um do outro, mas assim, a vida que ele pode me dar, a vida que ela pode me dar, a posição que ele pode me dar, que ela pode me dar, é muito bom também, então é conveniente estar juntos. Mas agora imagina que conforme esse relacionamento vai se desenvolvendo, essas pessoas elas começam a conhecer o outro mesmo como ele é, o caráter, o amor,
E elas começam a amar de verdade aquela pessoa, agora não é mais por interesse, e mesmo que viessem a perder tudo, elas não se separariam, porque agora esse amor se aprofundou e virou um amor realmente sólido, independente do que pode receber em troca. Esse é o convite que o livro de Jó nos faz. Talvez muitos de nós, se a gente for olhar bem sinceramente, a gente começou um relacionamento com Deus porque a gente queria algo em troca, queria que a nossa família fosse bem, queria que o nosso casamento se consertasse, queria respostas para os nossos dilemas de relacionamento, de trabalho. Talvez a gente começou esse relacionamento querendo algo. Mas o convite que a Bíblia faz é, à medida que nós vamos convivendo com esse Deus, conhecendo o seu caráter, essa fé ela precisa amadurecer, ela precisa se aprofundar. Nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Nos momentos difíceis nós temos a possibilidade de dizer para Deus, Deus, se é assim, se eu oro e não ganho o que eu quero, então eu não quero mais. Se eu vou lá na Melk, se eu participo do culto, se eu assisto o culto no Facebook, se eu me esforço e no final eu não ganho, as coisas não vão bem, então para que eu te busco? E a gente pega e larga Deus. A nossa outra opção é, a partir dos nossos momentos de dificuldade, nós ajustarmos o nosso foco em Deus, como em nenhum outro momento seria possível fazer. Tem um exemplo que eu acho muito bonito do próprio filme. A Joyce, que é a mãe do John, ela sempre está do lado dele, e ela confia muito cegamente, não, Deus vai curar meu filho, Deus vai curar meu filho, Deus vai trazer ele de volta. E um dia, o pastor então, que acompanha eles, e aliás, uma pessoa muito bacana, ele faz uma pergunta para ela e diz assim, Joyce, e se Deus não curar o teu filho, você vai continuar buscando ele? Aquilo impacta a mãe, e ela começa a pensar nisso. E aí na cena do filme, ela sobe no terraço e ela ora. E ela diz o seguinte para Deus, Deus, tudo que eu tenho foi tu que desse. Até agora eu tentei controlar a minha vida, tentei controlar a vida da minha família, mas eu estou vendo que eu não tenho controle. Mas tu tens. E ela ora, Deus, eu te entrego o meu filho. Se tu o curares, amém, eu vou continuar te glorificando e te buscando. Se tu o levares, amém também, eu vou continuar te glorificando e te buscando. Na minha opinião, essa é a principal cena do filme. É ali que acontece o breakthrough, é ali que aparece o aprofundamento da fé. É ali que ela sai de uma fé interesseira, que até então só queria algo em troca de Deus, e ali ela se rende e começa a buscar a Deus por amor, independente do que Deus vai dar a ela ou não. E a pergunta que eu queria fazer para vocês nessa noite é: você busca a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode te dar? E a minha segunda pergunta é: e se Deus não desse mais? E se Deus não desse para você o que você quer? Você continuaria o amando e o buscando? Pensa nisso. Mas não é só isso, pessoal. Quero continuar um pouquinho na nossa reflexão aqui. O livro de Jó e também o filme vão falar de uma visão superficial do sofrimento. Normalmente nós entendemos da seguinte maneira: existe um Deus bom e poderoso que abençoa as pessoas. E quando as coisas dão certo, a gente entende isso, as coisas realmente se encaixam bem e a gente está bem com isso. Mas quando vem o sofrimento, a gente não sabe como solucionar essa equação. Existe um Deus bom e poderoso que abençoa as pessoas, mas então por que eu estou sofrendo? Bom, a visão religiosa superficial vai dizer, o problema não pode estar com Deus. O problema só pode estar com as pessoas. E aí acrescentam a seguinte palavra ali: existe um Deus bom e poderoso que abençoa as pessoas boas. É isso que os amigos de Jó fazem. Jó tem alguns amigos que vão estar junto com ele naquele momento de dor, e o que eles basicamente falam para o Jó é o seguinte: Jó, você está sofrendo, mas não é porque Deus é injusto, não pode ser. Deus é bom e justo. Se você está sofrendo, é porque você pisou fora da linha, é porque você deve estar em pecado, é por isso. É interessante que essa ainda hoje, séculos, milênios depois,
ainda é o discurso religioso de muitas igrejas. Ah, você está sofrendo? Certamente é porque você pecou, Deus não é injusto. Você deve estar em pecado. Não, mas eu não estou em pecado. Não, então alguém pecou. Talvez foi teu pai, talvez foi teu avô, talvez isso é uma maldição hereditária que passa de pai para filho. Alguém errou, a gente precisa quebrar essa maldição. Não! Não necessariamente. O sofrimento, ele pode ser consequência do nosso pecado? Pode, lógico que pode, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente sofre. Mas não é só assim. O próprio livro de Jó, os amigos dele vão falar assim, olha, pois a aflição não surge do pó, nem a tribulação brota da terra. Ele está dizendo, o sofrimento não é algo natural, não faz parte do mundo. Mas Gênesis 3, o próprio Deus vai dizer que a partir do pecado, sim, a terra produz espinhos e abrolhos, ou seja, o sofrimento é algo que faz parte do mundo, e pessoas boas podem sofrer, sim. Bom, uma outra forma, e aliás, pessoas que buscam a Deus, às vezes, sofrem até mais, sabe por quê? Porque o sofrimento vai parecer injusto e sem sentido. Poxa Deus, por que eu estou sofrendo tanto, se eu te busco tanto? Outra visão superficial de resolver essa questão do sofrimento, é dizer, bom, o problema não está nas pessoas, o problema então está em Deus. Existe um Deus bom e poderoso que abençoa as pessoas, mas aí vem o sofrimento e bagunça tudo, então certamente é porque não existe um Deus bom e poderoso, é a visão ateísta. Você já deve ter conhecido pessoas que dizem, bom, se existisse um Deus bom e amoroso mesmo, o mundo ia ser melhor, não ia ter tanto sofrimento no mundo. Essa é, me desculpa dizer, uma visão muito superficial da coisa, e todas as pessoas que eu já conversei, que têm esse pensamento, analisaram a questão de maneira muito superficial e não profunda. Sabe qual é o grande erro aqui? O próprio livro de Jó responde, Jó 38:2, aliás, teria uma série de questões que a gente poderia questionar sobre isso, mas eu vou questionar apenas uma delas. Em Jó 38 a gente vê o seguinte, o próprio Deus falando, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras sem conhecimento? O problema é essa ideia de que se existe sofrimento no mundo, então não pode existir um Deus bom e poderoso. A gente está lá no fundo dizendo que se existe um Deus, eu preciso entender Ele. Essa ideia de que existe um Deus bom e poderoso e que também existe sofrimento, ela não faz sentido para mim, então não pode existir um Deus. Mas isso pressupõe que se existe um Deus, é porque eu preciso entender Ele, se eu não entendo Ele não existe. E o que a Bíblia vai dizer é exatamente isso, existe um Deus bom e poderoso, mas as atitudes dele muitas vezes estão extremamente longe do nosso alcance de conhecimento. Deixa eu dar um exemplo para você, imagina que você está numa aula de matemática com um dos maiores matemáticos do mundo, e ele resolve uma equação gigantesca em alguns quadros, ele vai lá decifrando os logaritmos, sabe, aquelas contas astronômicas, e ele chega lá no final do quadro e resolve aquela equação de maneira perfeita. Agora imagina que nessa situação, se levanta uma criança de 5 anos, que acabou de aprender a somar na escola, ela vai lá na frente, puxa o jaleco do matemático e diz, tio, a conta está errada, e o matemático olha para ele, por quê? Porque a professora falou que a gente só pode somar números, não letras. O que esse matemático vai dizer? Não, ele não está errado. Só que aquela criança não vai entender o que ele fez. Também não dá para ele explicar a equação para aquela criança, porque aquilo lá está anos-luz do conhecimento dela naquele momento. O que ele pode fazer é se inclinar com paciência para a criança e dizer, não se preocupa com isso agora, talvez um dia você vai entender. Agora, se existe um abismo de conhecimento gigantesco entre dois seres humanos, que só tem uma diferença de idade, de conhecimento e de experiência, mas que eles estão na mesma grandeza na criação, imagina qual é o abismo de conhecimento entre nós e Deus. Então eu imagino que quando a gente chega nessas questões e dizer assim, Deus, se existe tanto sofrimento no mundo, como é que tu deixas isso? Eu acho que é porque tu não existe. Eu imagino que Deus da mesma forma ia olhar para nós e dizer, não se preocupa com isso agora. Quem sabe um dia você vai entender. Porque se existe um Deus, Ele está muito mais distante do nosso alcance de conhecimento.
Bom, o livro de Jó, ele vai apresentar uma visão muito interessante de Deus. Ele vai falar de um Deus que tem o domínio da história. Repara, não é uma luta entre o bem e o mal para ver quem é que ganha e ninguém sabe o que vai acontecer. Não, Satanás só pode fazer exatamente aquilo que Deus permite. Sem dúvida, Deus é soberano e conduz a vida do Jó. Também não apresenta Deus causando sofrimento ao Jó. Quem causa o sofrimento é Satanás. Deus não manda o mal da mesma forma como ele manda o bem. Não, o mal não faz parte do projeto original. Outra coisa importante da gente perceber aqui é que existem motivos para as coisas acontecerem assim na vida do Jó. Só que o Jó não percebe, não consegue enxergar, não consegue perceber aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E assim a gente também entende que existe razão para o sofrimento, existe motivo. A gente só não consegue entender. Aliás, no caso do Jó, a gente sabe. O sofrimento serviu para aprofundar a vida dele com Deus. Será que muitas vezes não é isso que serve o sofrimento para nós ainda hoje? Aprofundar a nossa vida com Deus? Todo o discurso de Deus no livro de Jó, a partir do capítulo 38, não é para explicar para o Jó o que ele está fazendo, mas é justamente dizendo para o Jó: Jó, tem coisas que estão além do teu alcance. Somente confia. E essa é a grande questão do sofrimento para nós ainda. Existem coisas que estão extremamente além do nosso alcance. Somente confia. O Jó, no final do livro, no capítulo 42, ele diz o seguinte: perguntasse, falando para Deus: quem é que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, diz o Jó. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Para o livro de Jó, a questão se resolve o seguinte: existe um Deus bom e poderoso que nós não entendemos, mas confiamos, que abençoa as pessoas, e que às vezes retira essa bênção, e nós talvez não vamos entender, mas podemos confiar que esse Deus tem a história nas mãos, e que Ele nos conduz. Sabe, talvez, quando a gente lê e estuda a história do Jó, a gente fica indignado de ver o espaço que Deus deu para o mal. Mas repara que no final da história, tudo o que o maligno conseguiu fazer foi refinar a vida do Jó, foi aprofundar a visão de mundo e de fé que ele tinha, e tornar o Jó um exemplo para milhões de pessoas, inclusive nós hoje. A gente pode dizer que Deus deu apenas o espaço suficiente para que o mal derrotasse a si mesmo. Deus não somente derrota o mal, mas Ele transforma o mal em bem, Ele reverte o mal em bem, e aqui Ele mostra a sua soberania. E algo que eu queria destacar para vocês, e aqui eu queria pedir a atenção de vocês, porque é algo realmente muito importante. Séculos mais tarde, houve uma pessoa que, como o Jó, sofreu injustamente. A diferença é que o Jó ele era inocente de maneira parcial, mas Jesus era totalmente inocente. A Bíblia afirma que esse Jesus ele sofreu mais do que qualquer outro ser humano antes dele, inclusive o próprio Jó. A Bíblia fala que, como o Jó, Jesus não tinha nada a ganhar obedecendo a Deus. Pelo contrário, se ele obedecesse a Deus, ali mesmo, isso lhe custaria a sua vida. Mesmo assim, ele escolhe servir e obedecer a Deus, não por interesse, porque ele não tinha nada a ganhar em troca, mas por amor. Seu sofrimento, o sofrimento de Jesus, não apenas se tornou um exemplo como o de Jó, mas se transformou na salvação de toda a humanidade. Novamente, Deus deu ao mal somente o espaço necessário para ele se derrotar a si mesmo. Deus transformou o mal, a morte de um justo, em bem, a salvação de toda a humanidade, inclusive a minha e a sua. Por isso hoje, quando nós sofremos, nós podemos saber que nós não estamos pagando por nenhum pecado, porque todos os pecados que nós cometemos já foram pagos na cruz. Mas a gente pode enfrentar o sofrimento confiando que existe um Deus soberano, que nos ama profundamente e que caminha do nosso lado e simplesmente nos chama, não importa o que acontecer, continuarmos amando e confiando nele. Por isso, pessoal, resumindo a nossa história,
A história do filme e a história do Jó são um convite para nós aprofundarmos a nossa fé, para nós sairmos de uma visão superficial para uma visão profunda, sairmos de uma vida com Deus marcada pelo interesse e pela tentativa de tentar entender a Deus, para um relacionamento realmente profundo, baseado no amor a Deus e na confiança. E eu queria encerrar fazendo algumas perguntas para você. Reflete comigo. Você está buscando a Deus por amor ou interesse? O que te motiva a buscar a Deus? O que te motiva a assistir o culto ou a vir aqui para assistir o culto junto com a gente? O que te motiva a ler a Bíblia, a orar? É amor a Deus? Ou lá no fundo você quer algo em troca? Segunda pergunta é: você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando você não entende, mesmo quando esse Deus não supre as suas expectativas, mesmo quando as coisas não vão como você quer, você está disposto a confiar nesse Deus? O que pode ser diferente na sua vida a partir dessa reflexão? Lembra, a nossa vida ela não é transformada a partir das coisas que nós ouvimos, mas pelas decisões que nós tomamos a partir das coisas que nós ouvimos. O que pode ser diferente na tua vida? Eu queria convidar vocês que estão aqui, você que nos acompanha em casa, a nesse momento, você fazer a sua oração com Deus, a refletir nessas perguntas. E enquanto você reflete com Deus naquilo que nós conversamos nessa noite, você vai ter a oportunidade de ouvir uma música que nós gravamos com muito carinho para vocês, uma música que inclusive é a trilha sonora principal do filme que nós estamos estudando nessa noite. Durante essa música, reflita na sua relação de amor e confiança com Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor nosso Deus, nos ensina a realmente confiarmos em Ti, em todas as situações. Que a partir, Senhor, dos momentos difíceis, como esses que a gente está vivendo esse ano, nós possamos realmente construir um relacionamento contigo, uma amizade contigo, Senhor, que não se baseia em interesses, mas em puro amor. Refina, Senhor, a nossa fé, para que o nosso coração esteja cada vez mais firme em Ti, não dependa mais das coisas que Tu dá, que a gente aprenda a Te buscar, Senhor, por aquilo que Tu és. Que o Teu amor, Senhor, Ele nos renove a cada dia, nos reabasteça a cada dia. Que nós possamos realmente, Senhor, aprofundarmos cada vez mais a nossa vida de fé.